instável não permitiu que isso acontecesse. Em alguns momentos ele chegou até a sacar a espada e cortar a orelha do sumo sacerdote, do filho do sumo sacerdote Malco, para defender Jesus. Mas nos momentos principais ele disse: eu não conheço esse homem. Porque ele pensava que era alguma coisa, ele pensava que se conhecia. Meus amados irmãos, nós não nos conhecemos diante de uma guerra travada no mundo espiritual, não. Se nós não estivermos com os nossos pés fundamentados, alicerçados na rocha que é Jesus Cristo, nós vamos tosquenejar, nós vamos cair, nós não vamos prevalecer. É por isso que os nossos pés têm que estar arraigados na rocha que é Jesus Cristo, senão nós caímos. Constatando com autossuficiência, o apóstolo Pedro, ele deveria ter a humildade de reconhecer o que era fraco. E nem isso faltou para o homem mais poderoso da face da terra, Jesus Cristo. A palavra de Deus nos fala, o apóstolo Paulo escrevendo na sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo, dizendo assim: que haja em vós o mesmo sentimento que houve um dia também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, ele era Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, e depois de achado na forma de homem, humilhou-se mais ainda, até achar-se na forma de servo. E a palavra de Deus continua falando que, achado na forma de servo, foi humilde até a morte, a saber, a morte de cruz. Mas a palavra de Deus também fala que Deus logo depois reconheceu a sua grandeza, a sua soberania, e lhe deu um nome que é sobre todos os nomes, para que ao nome de Jesus Cristo todos os joelhos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra se dobrem diante dele e reconhecem que ele é Deus, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Nós não somos autossuficientes, meus amados irmãos, diante da guerra espiritual que está travada nesse mundo. Nós temos vivido dias difíceis, vivido dias maus. Muitos têm abandonado os caminhos do Senhor. Não é raro nós olharmos para o nosso lado e olharmos e vermos quantos não deveriam estar aqui nessa noite ceando, quantos não deveriam estar prevalecendo, guerreando juntamente conosco. E em algum dado momento da nossa história nós nos sentimos abandonados, nós nos sentimos sozinhos, porque aquele irmão, pastor Nilton, aquele que falava assim: eu vou contigo, pastor, eu vou enfrentar as dificuldades, eu vou enfrentar as lutas, diante da primeira aprovação ele retrocedeu, ele não avançou, ele não deu conta, meus amados irmãos, porque caminhou no mesmo caminho, em direção ao pecado, o mesmo caminho que permeou a vida de Pedro. Outro passo, meus amados irmãos, que nós olhamos e vemos na vida de Pedro, caminhando em direção a negar a Cristo, caminhando em direção a pecar, foi que Pedro, meus amados, nos momentos mais difíceis, ele deveria orar, e ele dormiu. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, meus amados irmãos, é a hora em que nós devemos dobrar os nossos joelhos e clamar: Senhor, me socorre, Senhor, me protege, Senhor, me ajuda. E nós desistimos, nós não fazemos isso. Quando nós olhamos para a vida de Jesus Cristo, nós vemos que Jesus Cristo sempre viveu no meio de uma grande multidão. Uma hora ele estava alimentando 5.000 pessoas, outra hora uma mulher estava sendo curada de um fluxo de sangue, porque a multidão se apertava e ela dizendo: só eu tocar nas vestes dele eu serei curado. E quando nós olhamos para isso, Jesus estava sempre rodeado de multidões. Mas em um dado momento da história de Cristo, nós vemos que ele estava sozinho. Ele estava praticamente quase que abandonado naquele jardim do Getsêmani. E ali os seus 12 discípulos não estavam com ele. A maioria seguiu ele até o portão. Outros 3, Pedro, João e Tiago, entrou com ele. E Jesus Cristo falou assim: fica aqui, eu vou ali orar, mas vocês continuem orando também, vigiando, orando, buscando a presença do Pai. Irmão, se você quer ter vitória e não conhece o caminho da oração, você não vai conseguir. Se você quer ter vitória e não conhece as caladas da madrugada, quando você fala com o teu Deus, você não vai conseguir. Se você quer ter vitória e dentro do seu carro, o seu pensamento não consegue se levar em tal sintonia com Deus para conversar com Ele, você não vai conseguir. E nós vemos Pedro dormindo no momento mais importante da vida de Jesus Cristo, deixando Jesus sozinho. Eu te pergunto: Jesus pode contar com você? Jesus pode contar contigo? Não é para momentos grandes, fabulosos,
maravilhosos segundo aos olhos da sociedade odierna, não. É para pagar o preço juntamente com ele. Os seus 3 discípulos mais amados, inclusive 2 deles chegou assim: Senhor, me permita-me. A mãe dele chegou: me permita que os meus filhos, quando tu estiveres na tua glória, que um sente à tua direita e outro se assente à tua esquerda. Eles não estavam aptos a tomar o cálice de Cristo, queriam se sentar ao lado de Cristo, mas no momento mais importante, dormiram. Uma vida de oração, meus amados irmãos, quer dizer que você vai ter uma vida de vitória. Se orar, você consegue ter vitória. Um dia um estadista disse: eu não temo uma bomba nuclear, eu não temo um rifle que atira vários tiros por segundo, mas eu temo um crente quando ele dobra os joelhos e busca a presença do seu Deus. Porque quando um homem ora, o sol e a lua param no vale de Aijalon. Quando um homem ora, o mar se abre. Quando um homem ora, meus amados irmãos, é possível chegar lá na frente e cantar e dançar na presença de Deus, como Miriam cantou. Porque ora, e quem ora vê a glória de Deus. Quem ora vê a unção do Espírito Santo de Deus pairando sobre a sua vida. Quem ora tem vitória, mas tem que orar, tem que pagar o preço da oração. Não é fácil não, meus amados irmãos, tem que ser pago. E lá está o apóstolo Pedro, primeira pessoa que era grande, pessoa que era autossuficiente, prepotente para enfrentar os momentos difíceis. Eu vou contigo, Senhor, deixa comigo, mas quebra essa parada no meio, tranquilo. E quando o homem pensa que é alguma coisa, automaticamente ele para de orar. E quando o homem para de orar, ele começa a fazer o que Pedro fez. Ele começa a seguir Jesus de longe. Lá em Lucas, no capítulo 22, versículo 54, disse: depois que prenderam Jesus, disse: então prendendo, o levaram e meteram na casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia a Jesus de longe. É diferente dos dias que nós estamos vivendo hoje, onde nós olhamos para tantas pessoas que estão seguindo Jesus de longe. Uns querem estar tão perto, batalham, lutam para ter intimidade, comunhão, estreitar os laços de comunhão com Deus. E outro, por causa dos afazeres desse mundo, tem seguido Jesus de longe. Sabe por quê? Porque Jesus deixou de ser prioridade na sua vida. Irmãos, se Jesus deixou de ser prioridade na sua vida, permita dar a oportunidade que Ele possa resgatar os sentimentos mais nobres do seu coração, e onde venha prevalecer a prioridade de Jesus na sua vida. Aleluia. Pedro seguia Jesus de longe. Ali se encontrava, meus amados irmãos, um discípulo que estava com medo de assumir publicamente o mestre. Ali se encontrava um discípulo que estava com vergonha de dizer: eu sou seguidor desse. E os dias que nós estamos vivendo, muitos se encontram na mesma situação, tem medo de publicar, de falar, de gritar, de ser um arauto: eu sou seguidor de Jesus Cristo. E mesmo quando falam, os seus atos não condizem com o que está falando, meus amados irmãos. São dias difíceis, são dias ruins, e nesses dias nós temos que estar na cola de Jesus. Nós não temos vitória. Nós não vamos prevalecer, vamos tosquenejar. Ali estava um discípulo que estava com vergonha e medo. Medo de quê? De talvez incorrer no mesmo sacrifício de Cristo, incorreu tempos depois. Medo de quê? De que talvez a sociedade não o aceitasse mais, porque um homem que pregava a verdade estava para ser morto naquele momento, e ele não podia se identificar como seguidor do mestre. São dias maus os dias em que nós vivemos, e muitos têm vergonha de publicar que